Olá pessoal, tudo bem? Hoje são 8/11/2021. Vamos a mais uma palestra do livro Roteiro da Saúde. Hoje nós vamos falar sobre azul de metileno, um super suplemento que é pouco conhecido. É pouco conhecido porque é muito bom, né? Vocês sabem disso. Então vamos conhecê-lo e usá-los. Benefícios do azul de metileno. Síndrome da fadiga crônica, memória e inteligência, humor, transtornos psiquiátricos, rejuvenescimento, degeneração macular. O azul de metileno reduz em 81% os sintomas da doença de Alzheimer. Tem ação detox, aumenta a inteligência e o poder de memória. Tem propriedades antivirais e antimicrobiana. Ele melhora o estresse, depressão, traumas. O azul de metileno também inibe a esteatose hepática. É um super suplemento, né? Só o fato dele reduzir em 81% os sintomas da doença de Alzheimer já é uma grande coisa. Como usar? Uso externo. É analgésico, anti-inflamatório, elimina fungos e bactérias. Usar em feridas e em queimadura. Aplique o azul de metileno na região lesionada, espalhando por toda a área afetada. Pode ser coberto com gás ou outros curativos. Usar junto com laser é mais eficaz, porque o laser faz com que o azul de metileno penetre mais na pele e na ferida. Uso interno. Aftas e garganta inflamada, fazer gargarejo e beber. Solução com meio copo de água com 5 gotas. Nebulização trata infecções de pulmão, sistema respiratório. 1 gota no soro fisiológico do aparelho de nebulização. Como tomar? Azul de metileno a 0,1%. Você vê na internet pessoas falando 1%, 3%, 5%. É perigoso. E tem que ser azul de metileno PA. O azul de metileno, se não for PA, que é nível medicinal, tem muito metais pesados. Então, em vez de fazer bem, vai te fazer mal. Fazer azul de metileno a 0,1% numa farmácia de manipulação conceituada, que você confie, não faça em qualquer uma. Segundo a doutora Maria Lúcia, que é uma médica que nós vamos ver o que ela fala a respeito do azul de metileno, para adulto tomar 5 gotas em 500 ml de água. Beber na parte da manhã, isso todos os dias. Você pode também alterar, beber 3 gotas de manhã e 2 gotas depois do almoço. Evitar beber à noite. Crianças tomar 1 gota por dia. Onde comprar? Eu aconselho a comprar na farmácia de homeopatia e manipulação Sauer, que é da doutora Maria Lúcia. Azul de metileno dinamizado quanticamente, ainda tem esse benefício a mais. Então aí tem os contatos, o melhor contato é pelo WhatsApp. Então nós vamos assistir a palestra de azul de metileno com a doutora Maria Lúcia. Essa palestra eu assisti no canal Iridologia Multidiagnose, de Sidney Borges. Aí tem o endereço do vídeo no YouTube. Essa palestra é muito boa, eu resolvi aproveitar e passar para vocês. Boa noite, Sidney, boa noite a todos. Muita gratidão pelo convite, pela oportunidade de compartilhar conhecimentos que vão ser úteis e ajudar pessoas nos seus processos de autocura, de liberação de doenças. Muito bem. Na abordagem que você fez, eu gostaria que a gente pudesse dar, por antecipação, uma ideia do Lugol e do azul de metileno. Então, isso, perfeito. Então, vamos lá. Azul de metileno. O que é? Passa o primeiro slide. Muito bem. Como é que começou a história do azul de metileno? Na verdade, ele foi sintetizado para substituir os corantes naturais usados na década de 1876 e 1900. Nessa época, se usava corantes de plantas para uso da cor
ao algodão, que era o tecido, né, com que se faziam as roupas. Então, ele foi mais com o objetivo de diminuir custos no transporte de plantas que eram utilizadas nessa época para colorir as roupas. Robert Koch, em 1888, resolveu experimentar aquele corante para ver se ele curaria o bacilo da tuberculose. E ele conseguiu fazer isso. Em 1891, Ernst, usando o azul de metileno, conseguiu controlar a malária, sendo ele, o azul de metileno, utilizado a partir de então para tratamento. Por quê? Porque ele neutralizava os protozoários causadores da malária e impediam a ação no corpo. E até hoje, vocês sabem que não tem um remédio, uma medicação, uma vacina, nada eficaz contra a malária. Sendo que o azul de metileno, desde 1891, já tinha a sua aplicação. Pode passar o próximo. Eu não estou ouvindo, Sidney. Sidney, seu microfone está fechado. Certo. Doutora Maria Lúcia, por que não usam até os dias de hoje o azul de metileno para malária? Por quê? Motivo financeiro? Provavelmente, em função de que não existe como patentear uma substância barata e de uso público, né? De conhecimento de todos. Então, isso são, assim, medicamentos eficazes que vão sendo esquecidos ao longo da história. Por isso eu trouxe o azul de metileno, porque nós temos um medicamento muito eficaz, de baixo custo e sem contraindicação nem efeitos colaterais. E vocês vão ver ao longo da explicação quantas utilidades estão sendo descobertas para ele em termos de uso terapêutico. Esse foi um dos motivos que eu trouxe. Então, nós temos aqui os parasitas maláricos, né? E o uso do azul de metileno nas culturas e mostrando a eficácia dele. Pode passar. Isso é só para mostrar a ação antimalária. Ah, só um detalhezinho. Volta esse slide um pouquinho. Aqui vocês vão ver o seguinte. Uma das características do azul de metileno é que os patógenos não conseguem fazer resistência a ele, né? E esse IC50 é o seguinte, a eficácia dele é a dose para matar 50% dos parasitas. Então, ele tem um potencial antimalárico notável. E a quantidade necessária, observe, é em 4 nanômetros. É uma quantidade ínfima que necessita para fazer provocar a morte dos protozoários. Pode passar. Outra coisa fantástica, isso são pesquisas recentes, do azul de metileno como um neuroprotetor, ou seja, ele está sendo utilizado com resultados excelentes em doenças que praticamente você não tem nenhuma terapia, que é Alzheimer e Parkinson. E aí vocês vão ter também, pode passar mais um pouquinho abaixo o slide, pode passar esse, isso. Aqui vocês vão ter os estudos mostrando exatamente essa atuação. Ele inibe as proteínas que são exatamente as causadoras de formação das placas senis. Então, ele atua com segurança, com boa tolerância, sem danos, sem efeitos colaterais e a baixo custo. E de forma preventiva também. Esses slides vão ficar disponíveis e também você vai ter... Pode passar o próximo slide. Aqui nós temos a publicação, esse trabalho eu gostaria que vocês baixassem na internet, mostrando exatamente, através de ressonância magnética, o resultado das pesquisas no uso do azul de metileno via oral
para tratamento exatamente de doenças neurodegenerativas. Ele atua melhorando a memória de curto prazo. O que é a memória de curto prazo? É essa memória de hemisfério cerebral esquerdo. É essa que você usa toda hora, tá? Para a sua memória de longo prazo, a sua experiência tem que sair do hemisfério cerebral esquerdo e ir para o hemisfério cerebral direito. E para isso, o ideal é que você tenha um período de sono, de relaxamento para fazer essas transferências de memória. E o azul de metileno vai melhorar essa memória do dia a dia, de você utilizar nas suas habilidades diárias. Pode passar o próximo já, Cláudia. Outro trabalho muito interessante, está aqui o trabalho para vocês consultarem, foi no caso de pacientes com COVID, com inflamação pulmonar, onde o azul de metileno utilizado no nebulizador reduziu esse potencial oxidativo, levando a uma melhora significativa no quadro do paciente. Ah, mas só serve nesse caso? Claro que não. O azul de metileno, ele vai servir em qualquer doença respiratória que você tenha inflamação, que você tenha formação de radicais livres. E isso vai ser feito como? Colocar uma gotinha do azul de metileno naquela cubeta de nebulização junto com soro fisiológico. Então, você vai conseguir trabalhar esse processo inflamatório, reduzindo essa inflamação de forma suave, sem nenhuma contraindicação e sem nenhuma complicação para esse paciente. Pode passar. As sequelas principais que nós temos observado na questão do COVID, né, pós-infecção, é o quê? A sequela de sistema respiratório, sistema nervoso, distúrbios neurocognitivos, as pessoas ficam com problemas de memória, problemas de aprendizado, distúrbios na saúde mental, depressão, esgotamento, cansaço, distúrbios metabólicos, dependendo da área onde houve maior sensibilidade aos processos degenerativos que a doença causa, pode ficar com problema no rim, no fígado, no baço, no pâncreas, e os gravíssimos problemas cardiovasculares, é a trombose, é AVC, insuficiências, outros são os distúrbios gastrointestinais. Vamos passar. Então, aqui nós temos outra função muito interessante, que é no transporte de oxigênio. Então, o que ele faz? Ele vai agir nessa forma oxidada da hemoglobina e vai diminuir esse processo, porque ele vai ativar essa hemoglobina novamente e diminuindo a vasodilatação. E com isso nós vamos ter uma correção na parte de pressão. As pessoas normalizam a pressão e melhoram a oxigenação dos tecidos. Pode passar. Outra função do azul de metileno é a sua função bactericida e fungicida quando a gente associa com o laser. Então, essas micoses de unha, micoses de pele, problemas inflamatórios crônicos, porque você tem uma bactéria ali resistente, um fungo resistente, tanto em pele quanto em unha. Azul de metileno, mas o laser, você resolve isso rapidamente, porque age localmente, matando esses patógenos sem grandes problemas. Então, não precisa tomar antibiótico, não precisa tomar antifúngico, nada. Vai lá localmente e em poucas sessões você resolve isso, com a ajuda do azul de metileno e do laser. E aqui nós temos um dente aí na parte de cima, também sendo aplicado o azul de metileno com o laser para remoção de cárie. Então, outra função do azul de metileno. Pode passar os lábios. Antigamente, quando
só se tinha praticamente o azul de metileno funcionando como um bactericida, como um fungicida e agindo também para protozoários, ele era um medicamento muito usado. Com o advento dos antibióticos, com a criação dessas novas medicações e o seu uso no início tendo sido bastante eficaz, porque não se previa que as bactérias, os fungos iriam desenvolver resistência aos medicamentos, o azul de metileno ficou esquecido, sendo que ele ainda continua eficaz contra infecções urinárias, contra a malária e contra também infecções fúngicas, desde que associado com o laser, né? Mas infecções urinárias hoje em dia é um gravíssimo problema. Por quê? Porque as bactérias fazem resistência com muito mais rapidez aos antibióticos do que os cientistas conseguem desenvolver novos antibióticos. E a infecção urinária ainda pode ser tratada com excelente resultado com azul de metileno e mais algumas situações que nós podemos agregar, que é, por exemplo, para você fazer uma boa limpeza nos rins, durante o tratamento de uma infecção urinária, faça suco de maçã com salsa, 2, 3 vezes ao dia. Uma maçã, 3 ramos de salsa, um pouco de água, bate no liquidificador. Qual é o objetivo? A maçã vai ter ácido málico. O ácido málico, ele dissolve cristais. Ele vai funcionar no rim dissolvendo o quê? Os pequenos cristais, as toxinas que estejam ali, facilitando essa eliminação. As bactérias, elas precisam de locais para elas formarem biofilmes e se manterem presentes naquele local. E quando você toma qualquer tipo de bactericida ou um antibiótico, né? O que você está fazendo? Você vai matar as bactérias. Mas se elas estiverem sobre uma superfície, como um pequeno cálculo, uma areia, elas vão ter uma área de aderência. Vão morrer as bactérias superficiais e o biofilme vai manter as matrizes na parte de baixo. E essas matrizes vão aprender com as bactérias ali que foram eliminadas a desenvolver mecanismos de sobrevivência. Por isso é muito importante não só dar uma medicação que elimine a infecção, mas eliminar também os locais de aderência das bactérias que formam esses biofilmes, que permitem que elas se mantenham no local, levando a infecções de repetição. Então, é muito importante que se faça também essa limpeza dos rins, e é possível ser feita dessa forma muito simples que eu estou ensinando, que é usar a maçã, que vai ter o ácido málico, e a salsa, e a água. Bate no liquidificador e toma esse suco 2 vezes ao dia, fazendo o tratamento complementar com o que você estiver fazendo. Seja azul de metileno, seja um antibiótico, seja uma homeopatia, não importa. Mas essa limpeza dos rins durante o tratamento é fundamental para eliminar os locais onde os biofilmes bacterianos ficam aderidos, mantendo a infecção cronicamente. Pode passar o slide. Em resumo, o que a gente tem no azul de metileno? Ação em infecções gênito-urinárias, malária, doenças neurodegenerativas, Parkinson e Alzheimer. Aqui lembrando que tanto faz prevenção como faz tratamento. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar aqui, quem tiver um paciente com Parkinson ou Alzheimer, lembrar da aplicação do ozônio auricular. É um resultado extraordinário a aplicação de ozônio auricular junto com azul de metileno. Azul de metileno via oral e aplicação do ozônio auricular, pelo menos 2, se puder 3 vezes por semana. A resposta do paciente é extraordinária. Doenças hematológicas também, o azul de metileno vai ajudar
a resolver o processo, memórias de curto prazo, né? Infecções por bactérias, fungos e protozoários, nós temos um grande aliado, micoses de unha e de pele, aí nesse caso é necessário associar com laser, cárie, lesões de mucosa, tanto na boca como vagina. Que lesões seriam essas? Candidíase, processos na gengiva de inflamação, de infecção, após extração dentária, após cirurgias, a aplicação do azul de metileno no local vai provocar analgesia e um controle microbiano satisfatório no processo de recuperação. E no caso das sequelas pós-Covid, que nós sabemos que são muitas e dependem de cada pessoa em função de quê? Dos órgãos que são mais vulneráveis. Agora, qual a diferença do azul de metileno que nós preparamos para o azul de metileno que você encontra no mercado? Eu resolvi dinamizar o azul de metileno. Com que objetivo? Potencializar ainda mais o resultado, o efeito dele. Então, quando eu dinamizo uma substância, eu consigo fazer com que ela amplie o seu poder terapêutico. Porque, além de agir na parte bioquímica, na parte biofísica do organismo, eu faço com que ela atinja a matriz energética. Ou seja, eu consigo que ele também atue nessa matriz energética que é o que dá ao nosso corpo físico, bioquímico, molecular, uma forma, um programa. É como se eu fosse lá no programa da estrutura corporal e agisse lá também. Então, eu vou agir tanto no campo físico, bioquímico, biofísico, quanto nessa matriz energética. Por isso, eu dinamizo o nosso azul de metileno. E, com isso, eu consigo os resultados ainda melhores. Pode passar o próximo, gente. Doutora Maria Lúcia, e nesse caso aí de doenças hematológicas, no caso aí de uma anemia grave, ela vai ajudar? No caso da anemia, nós temos outras causas, tá? Aqui, o azul de metileno atua melhor quando nós temos alterações na hemácia, na hemoglobina. Aí ele atua. Se for uma anemia provocada por essa condição, ele vai contribuir. Mas anemia, o leque de possíveis causas é muito grande. Então, ele entra como um coadjuvante de tratamento, jamais como única medicação. Aliás, em todas essas questões, eu sugiro sempre o seguinte, o azul de metileno como um coadjuvante, tá? Analisar a questão mais profundamente e ver outros recursos que podem contribuir. Ele não é único para resolver malária, ele não é o único que vai resolver uma infecção geniturinária, ele é um coadjuvante, é um complemento a outras terapias que a gente utiliza. Eu trabalho muito com ozônio, eu sou ozonioterapeuta. Então, eu acho que o ozônio sempre me dá uma resposta muito rápida. E eu entro com as medicações complementando essa ação, porque com o ozônio eu tenho um anti-inflamatório e um anti-infeccioso potente. Então, entro com ele primeiro, e depois eu vou tratando o terreno, vou tratando todas as condições que vão permitir o retorno à saúde. Então, como é que a gente usa o azul de metileno? Aonde que ele vai atuar? Aqui eu coloquei um corpo, né, para vocês verem o seguinte, nós temos vários corpos sutis que acompanham esse nosso corpo físico. E o primeiro deles, que é essa matriz aqui primeira, digamos assim, seria um duplo energético do nosso corpo, é o que a gente chama de corpo etérico, na visão antroposófica. O Steiner foi muito esclarecedor dentro desse sistema, porque ele definiu muito bem o nosso âmbito de ação dos próprios medicamentos homeopáticos, que para mim era um mistério onde cada potência ia atuar. E o Steiner, Rudolf Steiner, através da antroposofia, que foi um dos conhecimentos que até hoje eu estudo e aplico, ele trouxe para nós um entendimento melhor.
da ação de cada potência da homeopatia. Então, as potências mais baixas, elas atuam nessa nossa matriz energética, que é o molde, digamos assim, é um molde da energia para que a estrutura molecular se organize e funcione. Então, se eu consigo agir na matriz e no corpo físico, eu somo resultados. E foi isso que eu consegui atuando com o azul de metileno dinamizado. Houve uma potencialização, porque eu atuo na matriz energética do corpo e no campo biomolecular. E essa é a diferença entre um azul de metileno dinamizado e um não dinamizado. Agora vem a grande pergunta: como saber a dose certa para cada pessoa? No movimento dela, pode voltar, volta, isso. Como que eu vou saber a dose certa para cada pessoa? Existem técnicas que hoje eu não vou ter ainda a oportunidade pelo nosso tempo de compartilhar com vocês, que são a biorressonância e a resposta muscular. Mas eu quero ensinar isso porque isso é muito importante para a gente ajustar tanto medicação quanto dose de forma individual. Cada paciente vai ter a sua forma ideal, tanto de utilização como assertividade ou não em relação ao uso de alguma terapia ou medicamento. Mas, normalmente, como é que a gente faz? Se eu for usar o azul de metileno para fazer uma nebulização, eu trabalho com uma gotinha naquela cubeta, no soro fisiológico, faço a nebulização. Se for para uso oral, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui tem 2 gotinhas de azul de metileno para 2 copos de água de 100 ml. Você vê que ela ficou mais um azul bem clarinho. Agora eu vou botar mais 3 gotinhas. 1, 2, 3. Pronto. E vou mostrar para vocês a cor que vai ficar. Tá? Ficou um pouquinho mais forte. E essa é a dose certa para mim, para eu usar durante o dia. 5 gotinhas por dia. Só para vocês terem uma ideia, um frasquinho de azul de metileno, ele vem com 30 ml, tá? 30 ml quer dizer o seguinte, cada 1 ml eu tenho 20 gotas de medicação. Então, se eu usar 2 gotinhas por dia, esse frasquinho dá para 300 dias. Se eu tiver, no caso, fazendo uma infecção, usando para um processo inflamatório ou infeccioso, eu trabalho, em média, com 5 gotas dia para esse tratamento. Uma prevenção de uma doença neurodegenerativa, uma média de 5 a 10 gotas. Isso é o que eu observo na avaliação individual de pessoas para o qual eu verifico a dosagem com a resposta muscular. Eu vou passar isso para vocês. Então, você vê que é uma relação de custo-benefício excelente, porque ele custa muito barato e você usa isso por muito tempo, quase 1 ano de uso, dependendo da dosagem que você vai usar. E as vias de aplicação, quais são? Via oral, vocês viram aqui, indo direto na água, vou bebendo essa água ao longo do dia. Topicamente, eu posso usar na pele ou na mucosa. Eu estou com uma afta, eu vou lá, pingo uma gotinha de azul de metileno, eu vou ter um efeito analgésico, anti-inflamatório e antifúngico, porque a afta é causada por uma levedura, que é a Candida albicans. Então, eu estou com uma área no corpo que sofreu uma lesão, uma queimadura, eu posso usar o azul de metileno, ele vai me ajudar naquela relação. E ele não vai arder, não vai queimar, não vai prejudicar os tecidos. Então, tanto na parte de pele como de mucosa, o azul de metileno tem aplicação. E na parte inalatória, se eu estou com secreção pulmonar, se eu estou com o nariz entupido, qualquer coisa dessa natureza, eu posso pingar uma gotinha de azul de metileno no soro fisiológico e usar também como um spray nasal, né? E na cubeta de inalação para o caso de uma inflamação pulmonar. Então, eu tenho um medicamento barato, de uso muito amplo, é um coringa,
né, que você vai usar para várias coisas, sem contraindicação, sem efeito colateral e sem o risco daquele patógeno desenvolver resistência contra ele, porque até hoje não se verificou isso. Então, eu acho que ele é um medicamento, o azul-de-metileno dinamizado, é um recurso importante em várias patologias, tanto de forma preventiva como curativa, ajudando o organismo no seu processo de autocura e de autoequilíbrio, ou seja, ajustando a sua homeostasia. Então, esse eu acho que é um presente que vem de séculos passados para nós e que continua excelente, e a cada estudo, a cada pesquisa que se faz com azul-de-metileno, mais aplicações se encontram para ele. Então, dentro do caso que você apresentou, aonde ele estaria atuando? Na parte urogenital, né? Na parte neurodegenerativa cerebral, na parte ligada à asma bronquite, que nós já faríamos aplicação como nebulização, nós também teríamos uma boa resposta com ele. Então, o azul-de-metileno praticamente atuaria no seu paciente, como deve ter atuado, de uma forma ampla, em várias questões, e sendo usado ou via oral e via inalação. Doutora Maria Lúcia, o Ulisses está perguntando, na nebulização, seria quantas vezes ao dia? Depende do caso, da gravidade do caso, né? Se tiver um caso muito grave, faz umas 2, 3 vezes ao dia. Num caso mais leve, moderado, uma vez ao dia vai ser suficiente. Certo. O Jorge... Deixa eu só falar uma coisa. Depois, quando eu ensinar vocês a resposta muscular, isso tudo vocês vão perguntar ao corpo do paciente. Eu acho que vai ser o maior presente que eu vou dar a todos vocês, é ensinar essa resposta muscular, porque vocês vão aprender a adequar o tratamento a cada pessoa, a dosagem a cada pessoa. E quem responde isso é o inato, é a energia do conhecimento, de sabedoria que nós trazemos em cada um de nós. Então, a dosagem, tudo isso vai ficar perfeitinho para cada um. Pode fazer a segunda pergunta. Segunda pergunta, ele pergunta aqui se o azul-de-metileno, Jorge que está perguntando, se o azul-de-metileno ele diminui o óxido nítrico. Eu não tenho nenhum trabalho mostrando isso, tá? Não tenho nenhuma referência para fazer uma afirmação de sim ou de não. Então, eu não tenho como dar uma resposta em relação a isso. Certo. No YouTube, essas perguntas, a Neuci deve ter alguma pergunta aí no chat, ou alguma pergunta aí. Aí eu estou vendo aqui a pergunta para uso sublingual para problemas de memória. Eu sempre prefiro colocar na água, mas também você pode fazer uso sublingual, sem problema nenhum. É porque a língua vai ficar meio azulada, então, como é embaixo da língua, acho que não vai fazer nenhuma diferença. Mas eu não fiz uso sublingual. Eu gosto de botar na água e tomar minha aguinha azul. Eu acho que você também toma assim, não é, Sidney? Eu tomo assim, ó. Para a sua. Isso aí, eu também. Tem uma pergunta aqui da Janes. Para turbinar a memória, qual seria a dosagem? Eu uso 5 gotinhas em 2 copos de água, tá? Diariamente. Doutora Maria Lúcia, me diga uma coisa, a pergunta de muitos. A resposta com 5 gotas ou 2 gotas que seja, de acordo com a situação, essa resposta, ela é lenta, ela é rápida, como que é? Essa resposta vai depender de cada caso. Por quê? Porque se a pessoa está num estado mais crônico, mais grave, eu não vou ter uma resposta rápida. Se é uma questão mais aguda, eu vou ter uma resposta mais rápida. Então, depende de cada pessoa. A resposta num idoso é uma, a resposta numa criança é outra, a resposta num paciente crônico é mais lenta, num paciente agudo sempre é mais rápida. E
Por que isso? Porque cada um é cada um. E eu não tenho como dizer, esse vai ser a jata, esse aqui. Não, é um processo. E outra coisa, repetindo, não é usar o azul de metileno sozinho, né? Se eu não tiver bons hábitos de vida, eu não vou conseguir milagre com remédio nenhum. Então, quando a gente está falando em uso do azul de metileno para doenças neurodegenerativas, outras coisas têm que integrar esse processo. Por exemplo, o ozônio, né, para melhorar a oxigenação desse cérebro, o exercício, para ativar essa dinâmica entre cérebro e corpo, alimentação. Lembrar que o idoso tem várias dificuldades a nível nutricional. Por quê? Primeiro, porque o idoso praticamente não quer beber água. Ele sofre uma desidratação muito grande. Então, é muito importante a hidratação regular do idoso, esse cuidado. Segundo, a capacidade absortiva do intestino de uma pessoa idosa, mesmo que ela se alimente, é muito mais deficiente do que uma pessoa mais jovem. Então, o idoso fazer suplementação, às vezes, é muito, muito mais importante do que você ficar enchendo ele de outras medicações. Às vezes, o processo que ele está tendo de adoecimento é função de desnutrição, de falta de vitaminas, de minerais, de condições de metabolismo adequado para aquele corpo, porque ele não consegue mais absorver os nutrientes de alimentação. Então, assim, nunca é, o azul de metileno vai resolver. Não, ele é um coadjuvante. Ele vai te ajudar, desde que outras medidas acompanhem. Não existe milagre em nenhum medicamento, nem nele. Além disso, também podemos incluir aí também o sono, né? Sim. Quem não dorme, não consegue. Vocês lembrem o seguinte, quem conhece a acupuntura, eu sou acupunturista, o que a gente tem? A nutrição dos órgãos se faz à noite. Então, durante o dia, circula o quê? Uma energia yang. À noite, ela entra, ela vai nutrir os órgãos internos. E ela precisa de quê? De sono. As pessoas têm que estar dormindo. Então, existe um ciclo biológico, um horário biológico de cada órgão. Pode entrar aí na internet, você escreve ciclo horário dos órgãos da acupuntura e tal, você vai ver. Aí, a pessoa dorme muito tarde, todos os dias. Aqueles órgãos que deveriam estar sendo nutridos, nunca vão ser, porque ela está em energia yang quando ela devia estar em yin, nutrindo aquilo ali. Vai causar um desequilíbrio crônico e não adianta remédio. Se ela não, o remédio dela é o sono, é dormir. Então, a história do sono, como é que você dorme? Você ativa um ciclo, mas tem que ser dentro de um horário que dê nutrição aos órgãos. Então, o ideal é que você durma mais cedo. Para quê? Para poder nutrir todos esses órgãos. E acorde mais cedo. Comece suas atividades mais cedo. Outra coisa que comumente se incorre num erro. À noite, depois das 6 horas, seu corpo todo está entrando num processo de quê? De relaxamento, se preparando para o sono. Aí vai para a academia fazer ginástica. O que vai acontecer com esse organismo? Pronto, dispara o yang. Ele vai estar desequilibrando, gastando uma energia e entrando com uma energia yang de movimento. Então, essa pessoa está diminuindo o tempo de vida, criando problemas de adoecimento de órgãos, simplesmente por escolher o horário na academia, no exercício, da noite. Isso se faz de manhã. Vamos lembrar o seguinte, vou rapidamente, só porque isso é uma coisa importante e que ajuda vocês em tudo. Vamos ver o seguinte, aqui como se fosse a linha da Terra. Aqui é o dia, a parte do dia. O sol está nascendo, está no máximo dele no meio-dia, 6 horas ele está descendo. Esse é o ciclo yang do seu corpo. Aqui é o horário que a gente vai comer frutas, verduras, tudo que dá em cima da terra. Tá? Eu estou nutrindo o meu corpo de energia yang, de movimento, de dinâmica. À noite, à noite é para baixo. À noite é dormir, é descansar, é relaxar. Eu vou comer os alimentos
que dão embaixo da terra. Eu vou comer o peixe que dá embaixo da água. Então, como escolher os alimentos para o dia e para a noite? Exatamente assim. Os alimentos durante o dia, tudo que dá em cima da terra. Os alimentos para depois das 6 horas, para eu nutrir a minha energia yin, é aquilo que dá embaixo da terra, embaixo da água. Ficou fácil? Simples, né? E ajuda muito. Então, assim, não adianta querer fazer as coisas no horário errado e achar que o corpo vai ficar saudável. Não vai. A noite é para dormir e o dia é para você agir. Então, quem troca isso, está diminuindo o seu tempo de vida, diminuindo a vitalidade dos seus órgãos, e isso vai levar a adoecimento. Então, não adianta dar remédio, não adianta criar condições de solução se você não vai na causa, na base. Então, é importante que as pessoas entendam isso e façam isso corretamente. Aí, comer fruta à noite. À noite não é horário de fruta. À noite é horário de raízes. Fruta é de dia. E outra coisa, miscelânea para comer. Faz aquela mistureba de coisas com processos digestivos diferentes. Aí come fruta com carne. Poxa, são processos digestivos em tempos completamente diferentes. Eu vou digerir uma fruta em 30 minutos. E quanto tempo eu vou levar na carne? Aí fermenta. Fermentou, você vai ter gases, má digestão, vai ter um monte de problema. Então, assim, adianta dar remédio para gases e má digestão para quem tem maus hábitos alimentares? Se não corrigir esse mau hábito alimentar, não adianta. Então, é isso que eu estou falando. Toda e qualquer medicação, ele tem que ser acompanhado de um contexto inteligente de reorganização de hábitos. E tem que ter tempo de conversar com esse cliente, com esse paciente. Para quê? Para ouvir a história dele, para ouvir o que ele traz, para saber onde vai ser feita uma correção para que ele retome a saúde. Ok? Doutora, nós temos duas perguntas aqui que elas é meio parecida. A Sandra pergunta como dinamizar o ácido de metileno e o Valdemar o que é o ácido de metileno dinamizado. Tá. O azul de metileno dinamizado e como dinamizar o azul de metileno são técnicas da homeopatia, tá? Existe um processo onde ele já está diluído a 0,1%, e ele vai passar por um processo de succionamento. Existe uma máquina para fazer isso, e assim eu consigo trabalhar ele dentro tanto de um campo físico, biofísico, molecular, como de um campo energético. Por quê? Com a dinamização, eu consigo sutilizar. É como se eu conseguisse trabalhar uma energia quântica na matéria. Eu consigo trabalhar com ele em 2 planos. É isso. É uma técnica da homeopatia. Eu vou dar um curso de homeopatia informativo, e aí vocês vão ter oportunidade de ver essa técnica em detalhes, equipamento funcionando, como isso acontece. É porque não dá muito para eu explicar agora, sem um recurso visual. Mas é isso, ele é diluído e dinamizado. O que é dinamizar? É um succionamento, é um bater de 100 vezes num ritmo específico, e aí nós trabalhamos isso dentro de um campo quântico de energia. Pode fazer outra Obrigada. pergunta. Mais alguma coisa? Alguma contraindicação? Até agora, nenhuma. Tem mais de 200 anos de uso e até agora nenhuma contraindicação foi observada. Tá? E ele pode ser usado continuamente? Uso diário contínuo? Sim, só que, por exemplo, no caso, eu faço uso contínuo, mas eu gosto muito de ver pela resposta muscular justamente o tempo, quantas gotas para cada paciente, tá? Mas, normalmente, 5 gotinhas diárias na água já faz um resultado excelente para a nossa memória, para a nossa manutenção de uma fisiologia melhor, porque a gente está usando com anti-inflamatório que não tem contraindicação. Obrigada.
Não tem mais nenhuma pergunta, doutor Sidney. Tá bom. Aqui tem uma Vai pergunta. passar para o Lugol? Só, mais uma pergunta aqui. Na micose nas unhas, seria uma vez por semana? Olha, na micose de unha, a aplicação e o resultado é bem rápido. Então, às vezes, 2, 3, no máximo 4 aplicações, a gente resolveu a micose. O que acontece? Se pinga no local o azul de metileno e vem com laser. Então, você mata aquele fungo profundamente, assim, porque o que é um fungo? Ele lança hifas, ele penetra dentro dos tecidos. E com isso é difícil alcançar essa matriz dele, por isso o fungo é tão resistente, as micoses de unha são tão resistentes, né? Quando você vem com o laser penetra junto com o azul de metileno dentro do tecido e mata o fungo lá naquelas hifas. Por isso ele é tão eficaz. E na cárie dentária, e num tecido de mucosa que você tem ali feito qualquer tipo de processo inflamatório se desenvolvendo, você vai lá com azul de metileno e o laser, rapidamente você controla aquilo ali. Agora, quantas vezes vai fazer? Depende de cada caso, né? Onde que é, o que é, qual o acometimento daquilo ali. Mas unha, geralmente, 4 vezes já está resolvido. E uma vez por semana é uma boa medida. Pode falar, querido. A Nilva está fazendo uma pergunta aqui. Boa noite. Posso usar para dor de garganta e tosse? Já tomei tudo quanto é antibiótico e xarope, mas a garganta parece que está cheia de bicho mexendo. Isso já faz 3 meses após o Covid. Tá, então vamos lá. Vou ensinar para todos um tratamento maravilhoso para a garganta, ok? Vocês vão pegar uma colher de chá de bicarbonato de sódio, uma colherzinha de sobremesa de suco de limão e meio copo de água morna. Vai fazer gargarejo. O que isso vai fazer na nossa garganta? Uma limpeza daquele biofilme bacteriano que eu falei para vocês. Faz esse gargarejo mais ou menos de hora em hora ou de 2 em 2 horas, dependendo da gravidade, tá? Depois disso, fez o gargarejo, limpou a garganta, pinga 5 gotinhas de azul de metileno em uma xícara de mais ou menos uma xicrinha de café de água, tá? Faz um gargarejo e toma um pouco dessa água para que ela possa agir limpando toda essa mucosa. Rapidamente vocês vão eliminar essa dor de garganta sem ter que usar nada mais agressivo. Outra coisa que eu aconselho quando tem dor de garganta é usar própolis, né? Não é pingar o própolis na garganta, como às vezes eu ouvi gente falar, nossa, quase... Mas não é para botar na garganta, é para pingar na água e tomar. Faz 15 gotinhas de própolis 3 vezes ao dia. Pronto, você consegue sair da amidalite, que geralmente é causada por streptococcus. Lembrando do perigo de streptococcus, qual é? Além dele fazer uma ação lesiva no tecido local, ele gera toxinas. E essas toxinas na circulação se acumulam em articulação e coração. Por isso a endocardite bacteriana, por isso a artrite e a artrose, que acomete as pessoas depois que tiveram muita infecção de garganta na infância. Doutor Francisco ajudou. Doutor Francisco de Roraima, né? Salvo engano, amigo nosso, hein? Ele está perguntando qual que é a dinamização que é usado esse azul metileno. Pois é, exatamente. Ele é usado na 1C, porque ele está 0,1%. Na primeira centesimal. Certo. Escutou aí, né, doutor Francisco? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para nós passarmos. Tem o diabetes tipo 2. O azul metileno ajuda no controle da diabetes? Eu não tenho nenhuma referência de artigo sobre isso. Não tenho como responder isso. Eu não tenho nenhuma referência técnica. Certo. Passar para frente?
Vamos para nós temos mais algumas perguntas agora aqui no chat. A Bárbara pergunta qual a dosagem para criança. A dosagem para criança, geralmente uma gotinha é suficiente, tá? E também vai depender de que, para que vai ser usado para essa criança? Vai ser para uma afta? Vai ser para uma infecção de garganta? Se for para uma infecção de garganta, pode usar um pouquinho mais diluído em água e ela tomar, porque criança muito pequena não vai fazer gargarejo, entendeu? A gente vai ter que dar para tomar. Como ele não tem gosto de nada, não dói, não incomoda, é muito fácil dele ser aplicado para criança e com qualquer infecção bucal. Às vezes a criança tem estomatite, né? Então, dilui o azul de metileno na água e vai dando com conta-gotas, pode ser até 5 gotinhas, não vai ter contraindicação. A Ionedes pergunta como que poderia fazer o tratamento dentário com o azul de metileno. Então, aplicar diretamente no dente a gotinha, pode ser feito. Tá bom? O Valdemar pergunta qual que é o aparelho de laser que a senhora, qual a senhora indicaria? Tá. Esse aparelho, a gente tem que fazer um curso para poder usar e tudo, não é um aparelho comum, não, tá? É um aparelho específico para esse tipo de tratamento. Doutora Maria Lúcia. Só um pouquinho, Nelci. Doutora Maria Lúcia, se ele trabalha na parte neuronal, no cérebro, no Alzheimer, no mal de Parkinson, ele vai trabalhar também numa criança autista? Possivelmente vai ajudar. Eu não tenho nenhum trabalho de referência para falar isso. E o autismo, ele tem muita ligação com o processo de toxemia. Eu já vi trabalhos interessantes ligando o autismo a uma bactéria chamada Clostridium, essa família de bactérias, que é muito resistente a tratamento com antibiótico, e ela gera uma toxina, que essa toxina tem ligação com o comportamento autista, já vi vários trabalhos sobre isso, tem muita ligação do intestino com o cérebro, então o autismo tem a ver com vacinação, tem a ver com toxinas que se acumulam, metais tóxicos. Então, assim, as causas de autismo, elas não são bem definidas porque são muitas. E, no caso, se pode contribuir, possivelmente, mas não vai fazer um milagre. Tomei azul de metileno, a criança deixou de ser autista. Não, vai ser um coadjuvante em outros tratamentos. Pode perguntar. A Sandra pergunta como usar no caso de rinite. Tá, ela pode comprar um soro fisiológico, coloca num vidrinho de spray, que ela já tem até de outra medicação, lava bem, ferve, coloca o soro fisiológico e coloca o azul de metileno ali. Pode colocar num frasquinho de 30 ml, como esse aqui, pode colocar 5 gotinhas de azul de metileno. Aí ela usa o spray no nariz, vai ter uma resposta muito boa. E sem criar nenhuma contraindicação ou resistência. Uso ocular, eu não vi nenhuma indicação. Estou vendo aqui uma pergunta para uso ocular, ainda não vi literatura sobre isso, mas é possível também que seja uma boa indicação. No caso de uma conjuntivite, você diluir no soro fisiológico e fazer uma aplicação local, com certeza, porque a ação dele é anti-inflamatória e antimicrobiana. Então, possivelmente vai dar um bom resultado. Nos casos de úlceras varicosas. No caso de úlcera varicosa, eu trabalho mais com natoquinase. Natoquinase e homeopatia, onde eu tenho um resultado extraordinário. Natoquinase, eu até tenho uma aula para dar sobre isso, é uma enzima extraída de um alimento chamado natô. E ela tem uma atividade anti-inflamatória e trombolítica, ou seja, ela dissolve trombo de coágulos da circulação. E quando você associa a homeopatia com a natoquinase,
Nossa, a resposta, as varizes desincham, desinflamam, aqueles vasinhos desaparecem, é um espetáculo. Mas aí é a palestra da anatoquinase que vai ter essa informação. Inclusive, já Obrigada, está doutora. programado. Podemos entrar no... Doutora Maria Igual? Lúcia, veja bem, Eu tô tarde, né? o assunto está sendo... Doutora Maria Lúcia, o assunto está sendo bem benéfico, está todo mundo Aham. contente, muitas perguntas, já foi 1h e 15 minutos, a programação era 1 hora. É melhor E deixar o Lugol para a próxima. nós temos o Lugol, que o Lugol é fantástico. A senhora Mas quer vai ter marcar que... outro dia para o Lugol e terminar as Certamente. perguntas? Vamos terminar as perguntas do azul de metilene e o Lugol a gente fica para a próxima. Agora, não percam a do Lugol, porque vocês vão se surpreender com uma medicação novamente muito simples, é um nutriente extremamente necessário ao nosso organismo, à saúde e à prevenção de doenças. Então, não percam a aula de Lugol. Isso tudo é uma terapia que qualquer um pode aplicar, pode usar, não vai ter risco, não vai ter contraindicação, não vai ter complicação. Então, não perca a oportunidade de aprender alguma coisa útil. Aqui tem uma pergunta, doutora Maria Lúcia. A Ângela Marques, para vitiligo e tiroide, tem algum benefício? Olha só, eu não encontrei na literatura ainda nada relacionado a vitiligo e tireoide com azul de metileno. Isso vai ter com o Lugol. O Lugol, com certeza, nós temos uma resposta muito interessante para usar com o vitiligo e tireoide. Todo mundo pensa que a tireoide é o órgão que mais absorve iodo no corpo. Não é. Vocês vão se surpreender com o que a tireoide absorve, o que o cérebro absorve, o que a pele, a mama. Então, vai ser uma surpresa. Certo. Foi falado que ele é misturado na água, pode ser sublingual, mas a senhora orienta mais na água. E uma pergunta da Josi Mello, pode ser ministrado para a criança no meio do suco? Pode, não tem nenhum problema. O suco vai ficar colorido. Se for um suco de laranja, ele vai ficar meio verdinho. Só isso, mais nada. E nas feridas, outra pergunta do Peixoto Gomes aqui, nas feridas, ele pode ser ministrado em cima da ferida ou não? Pode ser colocado diretamente no ferimento. Não vai arder, não vai nada. Ele só vai desinflamar e matar os patógenos que estão ali. Certo. Mais alguma pergunta aí, Neuci? Alguma indicação para o uso nos casos de câncer? Azul de metileno, no caso do câncer, vai ajudar como? Após quimioterapia, após radioterapia, o que a gente tem? Lesões de mucosa, lesões de pele, problemas na área digestiva. Com certeza ele vai ajudar nesse processo de regeneração dos tecidos, de atividade inflamatória. Então, assim, ele vai colaborar no tratamento para minimizar danos. Mas dizer, ele vai agir contra o câncer? Não, não é essa a proposta. Ele vai atuar nos danos causados pelas medicações, pelas terapias. Certo. Doutora, Por exemplo, pode falar. como baixa imunidade, o paciente com câncer faz o quê? Muita candidíase oral, não é? Então, principalmente quando há tratamento nessa área do corpo, uma radioterapia. Então, assim, o azul de metileno vai ajudar muito, porque aquela água com azul de metileno vai ajudar a desinflamar, vai matar o fungo, isso tudo com suavidade, sem arder, sem doer, sem nada. Certo. Doutora Maria Lúcia, foi falado
na eficácia, foi muito bem explicado. Foi falado na acessibilidade, que é o baixo custo. E esse baixo custo no consumo final aí ao interagente, a média de que valor ele vai pagar? A média é 30, 40 reais o preço normal do azul de metileno, tá? Depende do volume. Então, uma média de 40 reais é o frasquinho. E como eu falei, se usar 2 gotinhas por dia, que é uma forma preventiva, dá para 300 dias. Porque lembra, cada 1 ml tem 20 gotas. Anota aí, vocês vão aprender a calcular agora o uso do seu medicamento. 1 ml tem 20 gotas. Se o seu frasquinho tem 30 ml, você tem como calcular para quanto tempo você tem a medicação. Se eu for usar 5 gotas, quanto eu tenho? Então, olha lá. Se 1 ml eu tenho 20 gotas, em 30 ml, quanto eu vou ter? 20 gotas vezes 30. Eu tenho 600 gotas. Então, você divide isso aí pelo número de gotas que você vai passar por dia e você vai ter o valor de tempo de uso de uma medicação. Entendeu? Certo. Doutora Maria Lúcia, nós vamos ter aí uma aula, uma live do Lugol e vamos ter que fazer outra live do natoquinase. Vocês vão amar a natoquinase. Nossa, a natoquinase foi uma das coisas mais fantásticas que eu conheci esse ano, porque a minha mãe teve Covid, fez um acidente vascular que ela ficou praticamente inutilizada, e eu consegui recuperar, junto com o médico homeopata, a minha mãe com homeopatia e o ozônio. Nós recuperamos, minha mãe hoje não ficou com sequela nenhuma, só que ficou com didímero, que é um exame que dá a proporção de risco de trombose, de novo AVC, em 2.700. Tomava Clexane, que é um anticoagulante, praticamente diariamente, aquilo não baixava de jeito nenhum. E a nossa preocupação era ela ter um novo acidente vascular. E aí fui pesquisar o que eu podia resolver, e aí descobri quem? Natoquinase, uma enzima natural extraída de um alimento. Minha mãe tomou 30 dias de natoquinase. O didímero, que estava 2.700, que o normal é 500, em 30 dias foi para 700. E ela saiu do risco de um novo AVC e de uma trombose, de uma nova complicação. Então, eu fiquei encantada com a natoquinase, e aí descobri, eu comecei a tomar também, e aí o que aconteceu? As varizes, os vasinhos sumiram. Eu falei, nossa, isso foi um brinde, entendeu? Além de resolver o problema, descobri uma ação extraordinária na questão das varizes dos vasos, né, da circulação em geral. Então, eu associo a natoquinase com a homeopatia, um remédio que a gente tem chamado angiol, que é extraordinário para a proteção vascular, e aí a gente faz uma festa em termos de resultados. Mas essa vai ter uma live para ela que vocês vão amar, porque ela tem outras atividades maravilhosas. Certo. Doutora Maria Lúcia, temos bastante gente no YouTube nos acompanhando, tá bem? Temos aqui um bom grupo aqui também dentro desta sala, e estão todos ansiosos pela resposta muscular. Isso aí, nós vamos aprender isso. É que na resposta muscular eu vou ter que trabalhar com mais uma pessoa aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou fazer o teste, vocês vão pedir a uma outra pessoa em casa para fazer esse teste junto com vocês. Eu vou preparar uma live só sobre resposta muscular, porque são várias técnicas, você vai usar aquilo que é mais prático para você. Se é a questão do Olimp teste, se é a questão do braço, que a gente vai usar. Eu vou ensinar vários. E aí, como é que a gente utiliza? Para checar se a dosagem está correta para aquela pessoa, se a medicação é aquela. O corpo da pessoa vai te dar a resposta. E vocês vão gostar muito disso, porque é fantástico. Tira suas dúvidas.
A Josi está perguntando quando é diluído na água. A pergunta dela, após a diluição, ele deve ser ingerido imediatamente ou perde a eficácia se houver uma demora? Não perde eficácia, Josi. Não perde eficácia não, Josi. Ó, eu vou tomando a aguinha, depois que ela acaba, eu já faço outra medicação, porque eu gosto muito de usar medicação na água, igual o Sidney. Ó. A gente põe e vai tomando aos pouquinhos. Aí eu uso o azul de metileno um período, depois eu tomo uma outra medicação que eu gosto muito, que é o hepático, para trabalhar a minha função hepática, porque eu tive na infância hepatite, então eu sempre cuido bem do meu fígado. Então, assim, eu trabalho sempre com a medicação na água, numa garrafinha, copo, e vou tomando aos pouquinhos. Eu prefiro assim. Certo. Mais alguma pergunta aí, Neuci? Doutor Kleber, quer fazer alguma pergunta aí, doutor Kleber? Não, tem pergunta não. A aula está muito maravilhosa. Certo. Doutor Kleber, ele é o diretor da Faculdade Tupi-Guarani, doutora Maria Lúcia. Ah, muito prazer, doutor Kleber. Opa, a honra é minha. Que bom. Certo. Doutora Maria Lúcia, então fica a critério da senhora as perguntas, para já não tem mais, né? Tem, Neuci, mais pergunta aí? Tem duas perguntas semelhantes, que é onde adquirir, onde comprar esse azul de metileno? A nossa farmácia fica aqui em Resende, o azul de metileno dinamizado, tá? O telefone vai aparecer aí para vocês. Mostra aqui isso. É 24, o código da área, depois 98 121 0003, tá? E lá vocês também me encontram. Eu estou todos os dias lá na farmácia para poder tirar as dúvidas. E eu, além de trabalhar com homeopatia, eu trabalho com acupuntura, com constelação sistêmica, com ozonioterapia. Então, quem tiver dúvidas em relação a essas outras terapias, pode também perguntar alguma coisa que eu dou suporte, tá? Eu tenho muito prazer em dar suporte, em fazer ajudar alguém que precise de uma orientação se eu tiver aquele conhecimento, porque eu sei que assim eu multiplico a possibilidade de alguém ser beneficiado. Eu não vou estar em todos os lugares, mas quando eu passo para alguém, como passei para o Sidney, e passo para muitos colegas, uma informação de uma dúvida, eu sei que eu estou ajudando a muitas outras pessoas. Isso é profundamente gratificante para mim, ser útil e poder fazer alguma coisa de bom. Eu uso o produto da Sauer há muito tempo, desde a primeira vez que eu encontrei a doutora Maria Lúcia, tivemos o primeiro contato, e ela falou de um produto aí que foi fantástico. Eu quero contar a minha experiência. O Hepaticum e Nefroliticum e o antiverme, os três. Isso, Eu tive um caso que nada resolvia. Com esses três, o paciente meu, interagente meu, colocou uma tênia. Foi fantástico, o resultado foi brilhante. Ele é um senhor de idade, já advogado, já vinha sofrendo há muito tempo, e com esses três produtos que ele não gastou R$100. É o kit detox. Esse kit detox, eu começo todo o tratamento que eu vou fazer, primeiro mês é kit detox. Ele vai dar exatamente para 30 dias. Por quê? Se eu não eliminar os vermes, os parasitas desse organismo, se eu não cuidar do fígado, para que esse fígado possa funcionar de forma adequada, e o rim, que é o grande eliminador do corpo de toxinas,
Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir trabalhar um terreno todo danificado, um terreno biológico. Então, isso é como eu limpo o terreno biológico. São 3 remedinhos. Se eu não me engano, fica em R$ 75 os 3, ou R$ 100, é uma coisa assim. É bem baratinho mesmo. E 30 dias de tratamento. Aí se limpa todo o organismo, se desintoxica o fígado e se permite ao rim melhorar o processo de filtração. Então, o antivermes, toma 15 gotas antes de cada refeição. O hepato digestivo ou hepático, que eu faço a mesma coisa, eu pingo as gotinhas, 45 gotas de hepático em meio litro de água. E eu tomo-se isso na parte da manhã. Aí fizemos o detox do fígado. Na parte da tarde, o nefrolítico, que vai limpar o rim e as vias urinárias. Então, vai eliminar pequenas obstruções, areia, vai fazer uma limpeza geral nesse sistema. Aí pingo 45 gotas do nefrolítico em meio litro d'água e vai tomar durante a tarde. 30 dias depois, é outra pessoa, porque o sistema dela foi limpo. Ela começa a funcionar e os parasitas foram eliminados. E põe mesmo. Eu tenho paciente que fica assim, doutor, eu botei um bolo de verme. É isso, sai bolo mesmo. Porque ninguém acredita que tem parasita mais, né? Antigamente, as nossas avós davam remédio para vermes para a gente de 6 em 6 meses. Hoje em dia, parece que ninguém tem mais nada, né? Que faz o exame no laboratório, não dá nada. Então, não, eu não tenho nada. Aí, quando toma medicação, que é uma medicação homeopática, muito bem estruturada, para fazer essa eliminação, nossa, bota tudo. Aí a pessoa se surpreende, nossa, nem sabia que tinha tudo isso. Tem gente que diz, botou uma verdadeira macarronada de vermes, e é isso mesmo. E aí melhoram dores, melhoram inflamações, nossa, melhoram, 30 dias e com uma profunda diferença. Eu começo todo o meu tratamento primeiro com esses 3, depois eu começo as outras medicações. Certo. É isso aí, doutora Maria Lúcia. Se tiver mais alguma coisa para a senhora abordar. Eu quero só agradecer a todos os nossos mestres, a todos os seres que, de alguma forma, contribuíram para o nosso conhecimento, para o nosso trabalho. Agradecer muito a Deus que deu essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos e que a gratidão seja a energia mais presente quando a gente for se alimentar, quando a gente acordar, quando a gente for tomar alguma coisa. Lembrar sempre que tudo que a gente está recebendo é bênção. E essa bênção vem do nosso Criador. Então, que a gente mantenha um estado de gratidão todo o tempo do nosso dia, da nossa noite, da nossa convivência, porque esse estado nos eleva também para o estado de saúde, tá? Então, eu acho que a gratidão é a porta para a nossa saúde mental, emocional e física, porque quem é grato não reclama, quem é grato vai estar sempre vendo o lado bom das coisas, vai estar sempre sendo um vencedor. E eu acho que a gratidão é o maior impulso para a nossa saúde e o nosso bem-estar. E a gratidão a Deus é a primeira que a gente deve estar sempre pronto a manifestar. Maravilha. Doutor Kleber... Gratidão a você, Sidney. Obrigado, hein, Maria Lúcia. Para nós foi um grande privilégio. Então, eu estou muito contente desta grande contribuição que a senhora está dando para esse grupo. Vai ficar gravado tanto na nossa plataforma, como também no YouTube. Vai ficar gravada esta aula maravilhosa, tá bem? Então, tem que agradecer aí, primeiramente, a Deus, a senhora dar essa contribuição. Então, nós temos aqui as referências, em função das minhas pesquisas. Tem publicações médicas a respeito do azul metileno no mundo inteiro. Tem muita informação se você souber procurar. Muito bem, chegamos mais ao fim dessa palestra do livro Roteiro da Saúde, um livro para a vida toda. Este livro será sempre atual porque ele aborda um estilo de vida natural e saudável. São 400 páginas com informações sobre diversos assuntos importantes e relevantes.
Para comprar, entre em contato. Aí está a capa do livro. Muito obrigado pela presença e um forte abraço.